Oiê, eu sou Thaís, bordadeira aqui da Bicho do Mato, e por aqui você aprende que com 10 pontos você pode bordar qualquer coisa. E hoje eu vou te mostrar que dá para transformar linha e tinta em algo lindo e delicado. Um porta-chaves bordado com detalhes em aquarela, ou seria um porta-chaves de aquarela com detalhes em bordado. Vamos ver? E se você nunca aquarelou em tecido, calma. Eu vou te ensinar uma versão simples também. Eu ainda estou em processo de aprendizagem na aquarela, então eu vou ensinar o necessário para você conseguir fazer esse projeto comigo, mas eu vou deixar o link do canal e do Instagram da Diana Magalhães aqui na descrição do vídeo. Ela é uma professora de aquarela em tecido maravilhosa. Caso você queira conhecer o trabalho dela, dá uma passadinha por lá também. A gente vai usar caneta fantasminha, tá? Eu queria dar uma dica, gente, da caneta fantasminha, para vocês não jogarem fora a canetinha, não, porque quando acabar, dá pra gente repor com esses refis aqui, tá? Sei que tem muita gente que comprou dessa canetinha aqui que eu indiquei, ela é muito boa, tá, gente? Ela não mancha, ela é 100%. Então, não joguem fora, ela tem o refil. Fita crepe, o risco, que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Um pedaço de tecido, esse pedaço aqui, eu tenho, ele é 30 por 30, mas você pode cortar 25 por 25, tá? Precisa ser nesse tamanho, que vai dar certinho pro que a gente quer fazer aí. Agora, pra pintura, a gente vai precisar de pincéis. Esse aqui que eu tô usando é o Ceramic 311, número 6, tá? Esse aqui, gente, eu comprei, mas eu não tenho o número... número 7, tá? Mas ele é pincéis com pel, que eu comprei como pincel para aquarela. Você pode encontrar esses também. Um vidro de conserva pra gente colocar água, tá? As tintas, gente, as tintas eu uso essas daqui. Ela é própria para tecido, tá? É aquarela própria para tecido. Tanto é que você pode lavar, essas são próprias para tecido. Mas quem não quiser pintar também, gente, quem não gostar, eu não quero fazer aquarela, tem uma alternativa que é usar esses marcadores para tecido aqui também, tá? Esse eu só tenho na cor preta, mas eu vi que eles têm mais cores aí, tá? Não sei quantas cores são. Mas é o seguinte, esse aqui também pode lavar, tá? Depois de 72 horas também de aplicação, você pode lavar, que ele não sai. Mas eu não posso usar as de papel, as tintas de papel, para papel? Até pode. Para esse projeto aqui, que não vai ser lavado, você pode usar as tintas de aquarela de papel, que ele não vai sair. Só que, lógico, gente, a durabilidade vai ser um pouco menor, tá? Agora, para bordar, a gente vai usar o bastidor de tarraxa, tá? Esse aqui, se eu não me engano, acho que é o tamanho 14 ou 16, não me lembro. Mas você pode usar tanto de plástico quanto de madeira também, tá? Só precisa ter a tarraxa pra gente poder prender o tecido. Mais uma coisa, pra pintura, a gente vai precisar também de um godê, tá? Essa aqui, gente, vocês estão vendo que é uma forminha de fazer risole. Mas vocês podem usar a forminha de gelo, também é muito boa, tá? Linhas de meada, tá? Conforme a gente vai bordando, eu vou falando as cores pra vocês, então não se preocupem, tá? Só pra dar um exemplo aqui que é linha de meada que a gente vai usar. Agulhas, número 6 e número 9, tá, gente? Tesoura de arremate, pra gente poder cortar, arrematar as nossas linhas. Suporte de bastidor, esse aqui é opcional, tá, gente? Quem usa, beleza, quem não usa,
beleza também. Essa moldura, gente, essa moldura é perfeita, tá? Vocês estão vendo que eu deixei até no plastiquinho pra não sujar, né? Pra não pegar poeira nem nada. Mas, ó, ela é de vidro e ela tem esses ganchinhos pra gente poder pendurar as nossas chaves. Ela é de madeira pinus, tá? Mas eu escolhi dessa cor natural mesmo, mas tem, se eu não me engano, tem branco e preto. Mas aí eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês dão uma olhadinha e comprem aí a que vocês quiserem. Também a gente vai precisar de uma fita gomada pra gente poder finalizar. Mas se você não quiser usar essa aqui, você pode usar a fita adesiva também, só que precisa ser grossa, tá, gente? Vai precisar também da mesa de luz, tá, gente? E cola branca. Eu uso essa daqui, mas você pode usar a que você quiser aí também. De material, é isso, gente. Qualquer outra coisa que eu lembrar, eu vou estar falando lá conforme a gente vai produzindo o nosso porta-chaves. Já tem vídeo aqui no canal ensinando passar o risco pro tecido da maneira que eu faço, tá, gente? Mas eu vou ensinar aqui detalhado. Ó, a gente vai centralizar aqui o risco no tecido, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou prender com a fita crepe. Por que que eu faço assim e não prendo o risco lá na mesa de luz? Porque, gente, assim eu posso movimentar da maneira que eu quiser o tecido e o risco na mesa de luz, e eu tenho a certeza de que ele não vai escorregar, sair do lugar, e assim eu consigo deixar meu risco bem direitinho, tá? Então, eu tô colocando a fita crepe aqui, prendendo o meu tecido no risco. Eu acho que tá bom, gente, não vou colocar mais não, assim tá bom. Na verdade, só essas duas que eu colocava já estaria bom. Agora sim, eu posso colocar o meu risco na mesa de luz. Gente, aqui eu tô fazendo durante o dia, né? Então, já tem uma claridade aqui. Mas o ideal é você usar essa mesa de luz no escuro, tá? Porque aí vai dar pra você ver certinho o risco, né? Pra você poder passar e ficar bem direitinho esse risco aqui no tecido. Então, bora lá passar o risco pro tecido. E aí é só riscar, tá? Não tem segredo, é só riscar. E eu vou riscar aqui e depois eu volto pra falar com vocês. Então, tá aqui, gente. Então, gente, ficou assim. E agora, vamos pra parte da pintura. E a parte da pintura, eu vou mostrar de uma maneira bem básica, mas básica mesmo, pra vocês conseguirem fazer esse projeto aqui comigo, tá? Como eu disse, eu indico muito, muito mesmo o curso da Diana Magalhães, que é de aquarela em tecido, tá? Porque ela é uma professora maravilhosa, ela é muito atenciosa, tá? Eu ainda estou em processo de aprendizado, tá, gente? Então, por isso, eu vou estar ensinando bem o basiquinho aqui pra vocês, não tem nada de teoria, nada de técnica, nada assim tão complicado, só para vocês conseguirem fazer esse projeto aqui comigo. E a gente vai fazendo mais pinturas, tá? Nos projetos aqui do canal. Ah, e quem quiser conhecer o trabalho da Diana, eu vou estar deixando o link dos contatos dela aqui na descrição do vídeo também. Bom, vamos fazer as misturas e para isso eu vou tirar o nosso risco daqui, porque eu não quero correr nenhum risco. E eu vou aqui misturar no nosso godê. Então, aqui, ó, já coloquei água no vidro, até poderia ter enchido um pouquinho mais, tá? A gente só vai precisar de um vidro, tá? E já tô aqui com os meus pincéis, eu vou
usar esse aqui. E, esqueci de falar, gente, que a gente ia precisar de papel toalha, tá? Pra poder limpar o nosso pincel de vez em quando, né? Pra poder fazer as misturas. Então, aqui, como eu disse pra vocês, eu vou estar usando essas tintas, que elas são próprias para tecido. Eu tenho que chacoalhar para poder misturar lá dentro, né? Tudo e ficar tudo certinho. Ó, às vezes pinga no nosso dedo, normal. Eu vou colocar aqui algumas gotinhas, tá? Ó, aí a gente limpa aqui. E aqui, pra gente fazer a pintura, eu só vou usar as cores primárias, tá? Que é o amarelo, o azul e o vermelho. E o preto também a gente vai usar pra poder escurecer o tom da nossa tinta. Da nossa mistura. Perdão, gente, ó. Aqui eu usei o vermelho fogo. Coloquei o vermelho fogo. Amarelo cádmio. Não é essa que a Diana indica, mas eu gosto do tom desse amarelo aqui, porque as minhas misturas ficam mais bonitas. E o azul cobalto e o preto, né? Agora eu vou pôr o preto aqui. E eu vou usar esse vermelho carmim, que é um magenta, porque eu gosto desse tom de vermelho aqui, que eu gosto pra gente fazer umas florzinhas ali. Eu quero fazer umas florzinhas. Bom, agora eu vou usar, eu tô olhando aqui o nosso risco, eu vou usar um marrom pra pintar a minha casinha, pra fazer as paredinhas dela. Então, eu vou fazer a mistura de marrom. Vou molhar o pincel aqui. Pra misturar o marrom, pra fazer o marrom, a gente pega o amarelo, um pouquinho de amarelo. Limpa, tá, gente? Toda vez que a gente for pegar as tintas, a gente limpa. Um pouquinho de vermelho, acho que foi até muito, que eu coloquei aqui. E um pouquinho de azul. Vamos fazendo. E tudo é teste, tá, gente? Ó, aqui fez um verde. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de vermelho. E fez um marrom mais avermelhado. E a gente pode pegar um pedacinho de tecido pra gente ir testando as cores, tá, gente? Ó, eu fiz um marrom bem escuro. E esse marrom eu vou usar pra fazer o telhadinho da nossa casinha, tá? Mas não é esse marrom que eu quero ainda pra minha casinha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero um marrom mais clarinho pra minha casinha. Eu vou caprichar aqui no amarelo. Vou pôr um pouquinho de vermelho. E um pouquinho só de azul, foi muito. Tá vendo que tá bem amarelo? Eu vou pôr um pouquinho mais de azul. Foi verde. Estão vendo, gente? Assim vai se formando as cores. Pôr um pouquinho de vermelho. Foi muito. Beleza, vamos misturando, gente. É assim mesmo. Olha, foi um marrom mais terroso, né? Ó, mais avermelhado. Vou pegar mais um pouquinho de azul. E fez um marrom, ó. Um marrom mais clarinho, ó. E é esse tom
de marrom que eu vou usar para nossa árvore. Só que eu não quero ainda esse marrom para minha casinha. Nossa, mas que exigente, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou clarear esse marrom. De que forma? Pegando água, tá? E é esse marrom que eu quero para minha casinha. Eu vou dar um toquezinho de amarelo. Aê, chegou! Chegamos na cor que eu quero para minha casinha. E as portinhas, eu vou querer num tom de vermelho. Só que não vai ser aquele vermelho de cheguei. Eu quero um vermelho mais puxado pro bordô. Então, eu vou pegar um pouquinho desse aqui. Fazer uma misturinha desse aqui. Vou usar um pouquinho de amarelo. E um pouquinho de preto. Tá, vou misturar um pouquinho mais de azul. E eu acho que é isso aqui. Ó, vamos ver. Ah, deixa eu pingar a cor que eu quero. Ó, gostei dessa cor, é isso mesmo. Vamos ver se é essa cor mesmo que eu queria. Era essa cor mesmo que eu queria, tá? Então, gente, pintura é isso, tá? Vocês têm que ir fazendo aí uma misturinha e vendo a cor que mais te agrada. Agora, eu quero fazer um verde pra fazer a graminha. Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu vou pegar amarelo. Eu pego um amarelo, pra fazer o verde a gente usa um amarelo e o azul. Tá? Vamos ver como que vai ficar esse verde. Eu gosto desse verde, só que eu gosto dele um pouco mais escuro. Isso. Eu vou fazer um outro verde pra gente ter uma mescla bem bonita na nossa graminha. Eu quero um verde mais amarelado, então eu vou usar mais amarelo aqui na cor. Eu acho que tá bom. Vou só usar um pouquinho de água aqui pra ficar um pouquinho mais clarinho. É isso. É isso, gente. É isso aí, gente. Agora, ó, eu vou... Ah, não coloquei as cores aqui, gente, ó. Um verde mais escuro, um verde mais clarinho, tá? Essa aqui vai ser a minha paleta. De resto, eu vou usar as linhas, né? E aí, gente, eu posso deixar aqui do ladinho, do ladinho. E agora eu vou pegar meu risco pra gente começar a pintar. Pra quem tá usando essa canetinha aqui, esse marcador, na verdade, eu vou fazer aqui pra vocês verem como que fica. Não pode molhar, tá, gente? Não pode ter contato com água, então cuidado. Certo, gente? Até ele sai bem grosso, tá? Você tem que tomar cuidado com a pontinha, você tem que ter uma precisão aí na hora de fazer as letras. Mas as letras eu vou bordar, então bora lá. Bora lá pra pintura. Eu vou começar pintando um muro a parede da casinha. Então vamos lá, eu quero essa cor aqui, esse amarelo, esse marrom amarelado e vou tomando cuidado, delimitando aqui a parede da casinha. Ó. Pego um pouquinho de água, vou espalhando aqui
Não tem importância se passar ali no tijolinho. Eu quero isso, tá? Eu vou bordar depois, então não tem problema. Pego mais um pouquinho de tinta. Pego água e vou fazendo essa mistura, tá, gente? Não precisa exagerar na água também. Aqui eu exagerei, mas tá bom. É isso mesmo. Vou pegar um pouquinho desse marrom aqui e vou, não muito, e vou fazer como se fosse a sombra aqui, tá? Se você estiver achando que tá muito, dá uma secada aqui. Minha para gravar, porque ele tá esquentando, mas eu vou explicar aqui o que eu fiz. Eu peguei o marrom, aquele mais escuro que a gente criou, e fiz uns risquinhos aqui no nosso telhadinho. Porque eu não fiz certinho, porque eu quero bordar aqui. Então, não tem problema se o seu também ficar meio bagunçado aí, tá? Agora eu vou pintar aqui os galhos da nossa árvore, o tronco, os galhos da nossa árvore, tá? Então, eu vou usar o marrom mais claro, não aquele que a gente pintou a casinha. A casinha vai ser única, tá, gente? É esse tomzinho aqui meio amarelado mesmo, pra mim, né? Não sei se você pintou aí, mostra depois pra mim lá na rede vizinha como ficou a sua casinha, que cor que você pintou a sua casinha, que eu quero ver, tá? E aí eu vou pintar com marrom mais claro, só que eu vou dar uns toques com o marrom mais escuro, tá? Então, vou pegar o marrom médio, né? Marrom mais claro, vou falar o marrom mais claro, tá, gente? E vou vir aqui, ó, e vou dar as pinceladas. Tem problema se for na casinha? Não, gente, não tem, tá? Vai demorar um pouquinho pra ela secar e é normal, tá? Vou colocar um pouquinho de água, vou levando essa tinta pra onde eu quero. Ah, é fininho. Você pega a pontinha aqui do pincel com delicadeza e vai levando, vai levando. Pego de novo tinta. Foi muito. Foi muito, ó. Eu pego, posso vir aqui, ó, retirar a tinta, não tem problema. Passei aqui na folhinha, não tem problema, tá, gente? Porque depois eu vou bordar. As folhinhas eu quero bordar.
E aí, como eu disse, então eu vou pegar e passar em algumas partes esse marrom mais escuro para ele dar essa mescla bonita que tem na aquarela. E assim ficou o nosso galhozinho. E agora, gente, eu vou secar, porque eu não quero o verde nosso aqui vire uma mistura aqui na nossa casinha, tá? E eu vou secar com o frio, tá, gente? Vocês vão secar com a parte fria do nosso secador para não sumir o nosso risco, porque a caneta fantasminha apaga com calor. E agora eu vou tá usando o verde mais clarinho, tá? Aquele verde mais clarinho que a gente fez pra pintar a graminha aqui, tá? Então, vou fazer aqui uma dancinha, tá, gente? Eu gosto de fazer assim, uma dancinha com o pincel. E vou pegar o pigmento aqui e passar a água aqui onde eu quero que venha esse pigmento, tá? E agora, vou fazer desse lado e vou fazer do outro também. Desse lado aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar água. Vou passar a água todinha aqui na graminha. Eu vou passar até mais, gente, porque eu quero que fique bem espalhada essa graminha aqui. Desse lado também. E aí eu vou passar mais verde, vou pegar o verde e vou fazendo a dancinha aqui que eu falei pra vocês. Dá pra vir e pincelar a água aqui, ó. Desse lado também, vou fazer a dancinha. E aí, gente, eu vou pegar o verde mais escuro, já quase secou, e vou fazer dancinha também. Só que aí eu vou fazer bem aqui próximo aonde tá as nossas cerquinhas, pra ficar aquele aspecto de sombra, né? Sem ficar remexendo muito, gente, porque senão dá o efeito que a gente quer. E aqui eu vou caprichar mais um pouquinho. E aí eu vou pegar o verde mais escuro e vou dar umas batidinhas assim. Dá uma pinceladinha de água, gente, pra mesclar um pouquinho mais e não ficar aquele vazio ali dentro. Tô achando que aqui tá faltando mais um pouquinho de verde mais escuro. Vou fazer a dancinha. E pra mim já tá bom. Vou secar. Tá seco, tá? Demora mais um pouco, tá, gente, no ar frio, mas é assim mesmo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou molhar aqui a parte tá até com
pouquinho de cor. Mas vou molhar aqui a parte da porta. Tá? Faz pincel só com água, tá, gente? Só com água. Você vai pincelando, não precisa ser muita água, tá? Só deixar úmido essa parte aqui. Tá? E aí eu vou pegar aquele vermelho que a gente criou, que eu até queria mais vermelho, mas não tem problema não. E vou só encostando a pontinha do pincel. Em algumas partezinhas específicas, tá? Não tô gostando muito dessa cor não, gente. Eu vou fazer uma cor, um vermelho um pouco mais forte, tá? E pra isso eu vou usar aquele vermelho fogo que a gente tem. Vou colocar ele aqui. E é até bom que aí a gente dá uma mesclada aqui no... Vou colocar um pouquinho de preto. E pra mim tá bom. E aí que eu vou fazer? Eu vou vir também e pingar aqui. Vai dar uma mistura de cor muito bonita. Vou aproveitar e vou deixar aqui, ó. E passar aqui na beiradinha da porta. Como se fosse uma sombra também. Só de um lado, porque do outro eu quero essa claridade. Gostei, gente. Deu um aspecto de porta velha. Porta desbotada. Tá. Agora, eu vou fazer... Gente, eu acho que aqui ainda tá meio molhadinho, viu? Eu vou secar mais um pouquinho. É bom que assim até seca a portinha também. E aí, gente, o que eu vou fazer aqui vai ser pintar as janelinhas. Eu nem precisaria ter secado, poderia ter secado agora, mas eu resolvi fazer assim. Eu vou pintar as janelinhas e aqui eu não vou diluir a tinta. Eu quero essas janelinhas um pouquinho mais marcada. Tá? E aí, o que eu faço? Eu venho com a água, diluindo, tá? Ó. Eu venho puxando o pigmento com a água. Porque eu quero que uma parte fique parecendo que foi desbotada, que tá que tá com luz, sabe? Eu vou colocar um pouquinho mais de pigmento nesse meinho aqui, só pra ele correr. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Em todas as janelinhas, na verdade. Só vou deixar essa partezinha aqui, gente, porque depois eu vou bordar, tá? Estão vendo que é só a pontinha do pincel, né, gente? Só com a pontinha do pincel. De novo, eu vou colocar tinta aqui nesse meinho pra ela se espalhar. Dar uma corzinha mais bonita. Um degradê mais bonito. Agora a última.
aqui nas cerquinhas, eu quero fazer a sombra delas, eu quero fazer de cinza. Essas tabuinhas pra trás aqui, eu quero fazer de cinza porque eu vou bordar, eu vou colocar um branco aqui. Então, pra gente fazer o cinza, é só pegar, fazer o preto, pegar o preto um pouquinho e colocar água. Então, aqui com a pontinha do pincel, a gente vai pintando essas madeirinhas aqui, as de trás, tá? Vai aproveitando a tinta que tem no pincel, para vocês não precisarem ficar dando carga no pincel. Bom, gente, a parte da pintura é essa daqui, tá? Eu vou secar e depois eu volto com a parte do bordado com vocês. Gente, uma dica. Se vocês forem usar essa daqui, dá pra vocês pintarem as casinhas, a casinha, né? A parede da casinha com ela. Cuidado pra vocês deixarem os detalhes, tá? Pra gente poder bordar. Dá pra você fazer as graminhas, tá? Só você ir fazendo assim, ó. Dá pra você fazer a graminha. Se você não quiser nem usar a tinta e nem usar um marcador, o que eu vou recomendar pra você? Faz o contorno da casinha na cor que você quer a casinha. Dá pra você pegar e fazer a graminha toda em nó francês, tá? Você pode pegar ou a linha mesclada, ou pegar várias cores da mesma, vários tons da mesma cor, tipo verde, né? Você pode pegar um verde mais escuro, um verde mais claro e um verde meio tom. E pegar e fazer o nó francês aqui, dar uma variada. Você pode fazer só aqui, tá, gente? Ou fazer igual eu fiz aqui, uma área maior, tá? E aqui dá pra você usar alguns pontos, tipo ponto haste, dá pra você usar o ponto atrás, dá pra você usar o ponto partido, tá? E aí, aqui no tronco, dá pra você usar o ponto haste, o ponto partido. E aí as outras partes a gente vai bordar junto, então aí você fica aqui comigo pra me acompanhar. Vamos agora pra parte do bordado, né, gente? Então, essas daqui são as cores que a gente vai usar, mas não se preocupem não que conforme a gente for bordando, eu vou falando as cores pra vocês, tá? Queria falar mais uma coisa pra vocês, se vocês notaram uma diferença aqui, gente, ó. Essa parte aqui tá cortado com a tesoura reta normal, né? Já essa parte aqui de cima, essa parte aqui, eu usei a tesoura de picotar. E olha pra vocês verem a diferença que faz essa tesoura de picotar, né? Não fica desfiando o tecido igual se a gente cortar só na tesoura reta. Então, bora bordar. Então, gente, eu vou começar com a cor branca, tá? É a número 1, 2 fios na agulha. E eu vou começar bordando as cerquinhas, tá? E aqui eu vou fazer o ponto cheio. Dessa vez aqui, eu não vou riscar, fazer a linha guia, porque são poucos pontos que a gente vai dar, tá? Então, eu só vim aqui no meio, certo? Que é a parte maior do nosso ponto, certo? Do nosso desenho. E vou escolher um lado e vou continuar, né, fazer. Então... a linha tá escapando aqui. Gente, vou deixar uma dica aqui pra vocês, que é o seguinte: o ponto cheio,
se você fizer áreas muito grandes, por exemplo, se eu escolhesse fazer a casinha em ponto cheio, não ia ficar muito bom. Sabe por quê, gente? Porque o ponto cheio, ele não é que não serve. Fica muito folgado, é um espaço muito grande para cobrir com linha. E aí acaba que ele fica folgado, não é bem folgado, mas eu não fica estranho, tá? Então, escolha fazer o ponto cheio em partes menores, tá? Não tão grandes, mas também não pequenas, titicas. Eu fiz uma cerquinha e vou continuar. Não precisa arrematar, tá, gente? Mas se você for muito perfeccionista, quiser arrematar para passar para outra parte da cerquinha, não tem problema, pode arrematar. Aí é o gosto de vocês, tá? Então, eu vou bordando todas as cerquinhas aqui com o ponto cheio, tá? E vocês bordem aí. E quando eu terminar de bordar as cerquinhas, eu volto pra falar aqui com vocês. Até já, gente! Terminamos de bordar a cerquinha. E agora, a gente vai usar essa cor aqui, 381, tá? E a gente vai bordar essa partezinha aqui, essas partezinhas, né? E o telhadinho, tá? Então, eu vou usar o ponto cheio também, tá, gente? Porque é só uma linha reta, então tá beleza, é assim que a gente vai fazer. E eu quero dizer uma coisa, gente, pra quem tá chegando agora aqui no canal, sejam bem-vindos, bem-vindas. E é o seguinte, eu não tô explicando como faz os pontos, porque eu já tenho uma playlist aqui de 10 pontos, na verdade 11 pontos, com risco para vocês treinarem antes de partir para bordar um projeto já fechado, né? Um projeto desse. Então, quem estiver chegando agora, por esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá nos pontos que vocês precisam para poder continuar esse projeto aqui, tá? Depois vocês voltam aqui, façam esse projetinho com a gente, que ó, é uma beleza. Vocês não vão se arrepender, gente, eu tenho certeza. E aqui, gente, eu tô usando 3 fios, tá? 3 fios na agulha. E aqui, gente, eu vou usar 2 pontos, vou fazer 2 pontos, porque senão, se eu fizer só um, eu ia fazer só um, mas depois não tem como a gente arrematar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, dar um ponto cheio, um ponto reto, né, na verdade, e vou vir e fazer mais um. E ficou assim. E agora eu vou arrematar, porque se eu vier direto pra cá, vai ficar a sombra da linha aqui embaixo. E por mais que a gente for colar, vai ficar meio esquisito, gente. Então, vamos arrematar. Pra arrematar, vocês já sabem, né? Que já tem vídeo aqui mostrando. A gente passa aqui por dentro e vai formar um nozinho. Eu gosto de dar 2 por segurança, então eu vou dar 2 nozinhos, tá? Dei 2 nozinhos, eu posso cortar bem rente. E aí, gente, vocês vão fazer a mesma coisa aqui e aqui, depois a gente volta pra bordar o telhadinho, tá? Agora a gente vai fazer o telhado e essa parte aqui também vai ser de marrom, tá? Ah, e também tô usando os 3 fios também, tá? Não vou continuar usando os 3 fiozinhos. Só que pra fazer o telhadinho, eu vou usar o ponto haste. E aí, então, vamos fazer o ponto haste aqui só pra vocês relembrarem. Eu venho, dou um espaço que eu quero, certo? Deixo a argolinha
entro aqui no meio. O primeiro ponto é assim, né? O próximo. Venho, dou o espaço, deixo a argolinha e venho aqui no mesmo ponto que eu saí anteriormente. E vou fazer assim, gente. Vou fazer essa, primeiro a gente vai fazer essa partezinha, tá vendo que tem uma parte aqui e outra aqui, né? Deixa eu pegar o risco pra ficar mais fácil de entender. Tem essa partezinha do telhado e depois tem essa aqui. Então, nós vamos fazer primeiro essa aqui, depois essa daqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vocês façam daí, tá? Vou bordar todo o telhadinho, depois eu volto pra gente bordar essa partezinha aqui, beleza? Telhadinho pronto, e eu quero explicar duas coisas aqui, gente. Por que que eu escolhi, né? Por que que eu fiz o telhadinho com ponto haste? Eu quis fazer o telhadinho com ponto haste porque para dar aquela impressão de telha, sabe? Porque ele não é retinho, né? Então, para dar aquela impressão de telha. Mas aqui você pode usar o ponto haste, claro. Pode usar o ponto corrente, pode usar também o ponto partido, pode usar também o ponto atrás. Gente, e é isso. E por que que eu pintei para depois se eu ia bordar? Você deve estar se perguntando aí, mas é o seguinte: quando a gente borda, a gente pode deixar ou não uns espacinhos em branco, certo? E se eu pinto antes de bordar, a pintura cobre esses espaços em branco. Então, quando eu sei que eu vou usar um ponto que ele pode ou não ficar com espaço em branco, geralmente eu pinto, tá? Eu faço a camada de aquarela antes para depois bordar. Mas se você quiser, se você achou bonito o telhadinho daquele jeito, pode deixar só na pintura também, tá, gente? É uma opção. Dito isso, vamos para esse telhado aqui. E esse telhadinho aqui, você pode fazer assim e na horizontal, mas eu vou fazer ele na vertical. E para essa parte aqui, a gente vai usar o ponto cheio também, só que na vertical. E vocês estão vendo que tem um furinho aqui, né? Tinha feito uma coisa que não deu certo, um ponto que não deu certo, eu não gostei do resultado. Resultado não, né? Um pouco do resultado, eu cheguei até na metade e falei, não, tá ficando muito grosseiro, eu não quero. E aí eu resolvi mudar o ponto e mudar o jeito de fazer também. Então, agora vai dar certo, tá, gente? Prometo. Eu vou usar 2 fios na agulha do mesmo marrom que a gente fez o telhadinho, tá? Então, a gente vai pegar e vai fazer o ponto cheio na vertical. E aqui, gente, eu não vou fazer marcação, tá? Das linhas guias, porque eu vou fazer um ponto do ladinho do outro, tá? Eu não vou começar aqui no meio e vou fazendo, tá? Mas aí fica ao seu critério também. Se você quiser fazer a marcação das linhas guias, também tudo bem, tá? E aí, ó, eu vou fazendo assim, ó, um ponto do ladinho do outro. A gente vai usar essa parte aqui, ó, essa linha do meio aqui pra cá e essa linha daqui de cima pra cá até no meio. Vou fazer a primeira parte, vocês vão entender, tá? Eu vou fazendo, vou bordando aqui, vocês vão bordando aí dessa forma, ponto cheio, um do ladinho do outro, um ponto do ladinho do outro. Vocês sabem que o ponto cheio é o ponto reto, né? Só que é chamado ponto cheio. Para preencher é ponto cheio. Então, um ponto do ladinho do outro, na vertical. Vou bordando e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou. Se estiver ficando meio tortinho, gente, vocês vão dando uma acertadinha. Também não tem muita
importância se ficar meio tortinho não, tá, gente? Faz parte, é assim mesmo. E essa parte aqui é até bom que fica meio tortinho, porque é um telhado, né? Não é tudo certinho. E é isso aí. Eu vou fazendo aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a partezinha de cima. Fiz aqui a partezinha de baixo e agora a gente vai fazer a partezinha de cima, tá, gente? E como que a gente vai fazer? Simples. Simples assim, ó. Vou entrar aqui, eu terminei aqui, eu vou entrar aqui e vou entrar, gente, no mesmo buraquinho da partezinha de baixo. Ó. No mesmo buraquinho. Venho aqui, entro no mesmo buraquinho. No mesmo buraquinho. Tá? Por quê? Porque aí vai dar essa impressão de volume. Vocês vão ver depois como é que vai ficar. Vai ficar uma textura bem bonita, vai dar aquela impressão de telha sobre telha, sabe assim? Vai ficar legal. Então, eu vou bordar aqui, vocês bordem daí e já já a gente volta. O telhadinho ficou pronto e agora eu vou fazer com o mesmo marrom, tá, gente? Eu vou fazer essa partezinha aqui da chaminé. Também vou fazer com o ponto cheio, tá? E usando 2 fios na agulha, tá? Então, vamos lá. Tô começando aqui. Ó, ficou tortinho, gente. O que que a gente faz? Eu entro aqui onde tá falhado e saio aqui, ó. E aí, cobriu, tá vendo? E aí, ficou assim. E se você não pintou, nem usou o marcador, só fez o contorno da casinha aqui, com a cor que você quer, aqui dá pra você fazer ponto cheio, ou ponto partido, ou ponto haste, tá? Vai ficar um charminho se você fizer contornar só a casinha e depois fazer, preencher, na verdade, a chaminézinha, tá? Agora, gente, a gente vai estar bordando essa partezinha da porta aqui. Eu vou estar usando 2 fios na agulha desta cor aqui, ó, 44, tá? Então, bora fazer. Eu vou estar usando também o ponto cheio, tá, gente? É basicamente o ponto que a gente vai usar aqui nessa casinha. Também um do ladinho do outro. Se você tiver dificuldade, pode fazer as linhas guias, tá? Eu não fiz porque essa partezinha aqui são bem pequenininhas, então eu não fiz. Ó, gente, quando acontecer isso, vai na calma, tá, gente? Põe a linha aqui, ó, a agulha aqui e puxa. Você vai ver aonde que, qual o pedacinho da linha que você pode puxar. E aí você puxa e vai desfazer o nozinho. Aqui ficou um espacinho em branco. Eu vou dar um jeitinho, porque não é pra ficar espacinho, né, gente? Ó. E assim ficou essa partezinha da nossa casinha. Ainda com essa cor 44, tá? E com 2 fiozinhos na agulha, eu vou fazer essa beiradinha aqui da porta, tá? Eu quero deixar
pintado só a parte de dentro, tá? Então, eu vou começar aqui, você pode começar por qualquer lado que vocês quiserem, tá? E eu vou fazer o ponto haste. Então, vamos fazer o ponto haste. Eu vou continuar bordando aqui, vocês continuem daí e já eu volto. Portinha pronta. E agora, gente, eu vou usar essas três cores, ó, 375, 388 e 887 para bordar os tijolinhos, tá? E vai ser cada um de uma cor mesmo. Aí vocês vão intercalando por aí. Usem 4 fios para ficar com mais grossinho assim, tá? E aí vai intercalando as cores, tá? É para ficar bem diferente assim mesmo, bem misturadas as corzinhas, para dar aquele aspecto de envelhecido, de pintura envelhecida. Então aqui, gente, a gente faz 2 pontinhos para poder arrematar também, tá? Só que com 4 linhas na agulha, tá? E as cores vão ser diferenciadas, aquelas cores que eu falei pra vocês. Bordem aí, eu vou bordar daqui e depois eu volto pra gente bordar as folhas da nossa árvore, tá bom? Tijolinhos prontos e agora a gente vai fazer as folhinhas da árvore. E eu vou usar um fiozinho só dessa cor aqui, 246. Mas, se vocês quiserem, vocês podem usar 2 fios, tá? Eu vou usar um fiozinho só, porque eu não quero dar tanta ênfase à árvore. Eu quero que a casinha seja o ponto de atenção aqui e, claro, a nossa frase, tá? Então, eu vou usar o ponto margarida para fazer as folhinhas, porque são bem pequenininhas, tá? E uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui é que não precisa, nessa parte aqui, não vai precisar você ficar arrematando para fazer cada galho, tá? Pode passar direto, porque como é um fiozinho só, não vai fazer tanta sombra e não vai marcar lá atrás, tá? Então, eu não vou ficar arrematando a cada galinho que eu for fazer, tá? Para essas folhinhas um pouco maiores, talvez eu use 2 fios, tá? Talvez, mas eu ainda não sei. Se você quiser, já usa 2 fios, que talvez seja o que você goste mais ou não. Faz o teste, gente. Borda um galinho com um fio, o outro com 2, aí é questão de gosto, né? Então, tô fazendo aqui as folhinhas com ponto margarida, tá, gente? E é isso, eu vou bordar aqui as folhinhas, depois eu volto pra gente passar aqui pra nossa frase, tá? A arvorezinha ficou assim, e agora a gente vai bordar as letras. E pra bordar as letras, gente, eu vou usar o preto, tá? Não tem número, mas é o preto. Eu vou usar 2 fios na agulha também, tá? O meu N vai ficar um pouquinho grosso, né? Porque eu passei aquela caneta, aquele marcador de tecido, mas não tem importância não, tá? E para fazer as letras, a gente vai usar o ponto atrás, tá, gente? Então, você vai fazer o ponto atrás, que já tem vídeo aqui, lembrem-se. Então, a gente vai fazer o ponto atrás, tá? Vai ser um pouquinho difícil de vocês verem aqui, né? Se você não gostar, achou que ficou muito grosso, pode usar um fio só, tá?
E, gente, a gente vai arrematar a cada palavra, tá? Então, aqui eu vou, terminando o no, eu vou arrematar, terminando o lugar, eu vou arrematar, tá? Pra não ficar aquela sombra, porque é preto e preto faz aquela sombra, tá? E, ó, pra mim tá bom, tá, gente? 2 fios mesmo. Bom, e é isso, gente. Eu vou continuar aqui. Assim que eu terminar de bordar a frase, eu volto pra mostrar como ficou e pra gente partir pra montagem, tá? E assim ficou a nossa frase bordada. E, gente, agora eu vou passar o secador aqui no modo quente já, tá? Pra gente já tirar as marcações. Ah, aqui eu fiz uns pontos retos só pra dar um charmezinho, assim, na portinha da nossa casinha. E eu já volto pra gente fazer a montagem do nosso porta-chaves já na moldura, tá? Então, bora lá! Bom, bordadinho pronto, já passei o secador. Eu passei, gente, mas meu ferro é meio ruim, ele demora pra esquentar e eu não tenho paciência de ficar esperando. Mas tá bom, agora vamos finalizar. Na hora de colar, ele acerta. Coloquei aqui do lado, porque eu vou pegar a moldura e vou abrir agora, né? E adoro esse cheirinho de madeira, gente. Agora, vocês estão vendo essa partezinha? E a gente vai abrir os grampinhos, tá? Então, vou abrir aqui os grampinhos. Eu abro com a tesoura, mas você pode abrir com estilete. Só cuidado para não machucar a mão. Vou abrir aqui todos e volto aqui com vocês. Abri aqui os grampinhos e agora eu vou tirar a partezinha de MDF. Cuidado para não perder esse grampinho aqui, tá, gente? Tenta manter ele no meio. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu separei aqui uma tampinha de margarina pra gente colocar a cola. Então, eu vou colocar a cola, um pouquinho de cola. E uma coisa que eu não falei pra vocês é pra passar a cola com esse rolinho. Eu esqueci de deixar eu esqueci de colocar na lista de materiais pra vocês. Ou se você quiser, pode ser um pincel, ou então os dois, tá? Eu vou usar, dependendo aqui, eu acho que eu vou usar os dois. Aí, o que que a gente vai fazer? Vou molhar o rolinho na cola e vou passar. Espalha bem, tá, gente? A minha cola tá um pouco consistente. Se vocês quiserem colocar água, um pouquinho d'água, pode também, tá? E eu vou espalhar a cola por toda essa parte de MDF, tá, gente? Eu vou espalhar aqui e já volto aqui com vocês. Espalhei. E agora, gente, eu vou pôr um pouquinho mais pra cá. Primeira coisa, eu vou centralizar esse fechinho aqui, que é o que a gente vai colocar na parede. E agora, eu vou centralizar o meu bordado, tá? Ó. E vou esticar aqui. Ó, tá vendo? Tá? Não tem importância, a gente pode realocar. Não tá certinho ainda. Se precisar, a gente passa mais cola. Uma dica que eu não falei pra vocês, antes de vocês passarem cola, se vocês quiserem pegar e fazer a marcação da moldura aqui, também dá certo, tá? Eu acho que vai ser até mais fácil e melhor pra vocês. Mas é porque eu não fiz assim, porque eu já tô mais prática, então eu já faço direto. E aí não tem problema pra mim. E outra coisa, se ficar assim, ó, o
que você pode fazer? Pode vir e passar a cola ou com o rolinho ou com o pincel. Eu vou passar com o pincel pra ficar mais fácil e colar mais. Minha cola praticamente já secou também. Isso aqui que eu tô usando chama vincador. Ele facilita na hora de você colar o tecido aqui na moldura. Mas, se você não tiver, o que você pode usar? Pode usar um cartão, pode usar também régua, tá? Eu gosto de usar, eu comprei esse material aqui, essa ferramenta, e eu gosto muito de usar ela porque eu consigo marcar bem aqui a escrita, a frase, né, e tudo mais. E aí, eu vou colar aqui, vou terminar essa parte, depois eu volto de novo pra falar com vocês, pra gente colocar de fato ali no vidro, né, na moldura. Colei aqui o nosso bordado na moldura, tá, gente? Se tiver faltando cola aqui, vocês colam também. Aqui não precisa se preocupar, tá, gente? É normal, tá? E aí, a gente vai virar. Vou virar. E agora, gente, a gente vai... Antes de passar a cola, antes de passar a cola aqui na lateral, a gente vai cortar um pouco desse tecido, porque não vai ficar com tudo isso de tecido sobrando, tá? Se você cortou menor o pedacinho do tecido, do algodão cru, vê aí o tamanho que você quer aqui pra deixar sobrando e deixa, tá? Eu vou deixar mais ou menos uns 2 dedos, tá? Não vai ser tudo isso, mas é mais ou menos uns 2 dedos. Se você cortou 25 por 25, talvez você nem precise cortar, tá? Pula essa etapa que eu vou mostrar como que a gente vai cortar os cantinhos. Aqui nos cantinhos, o que a gente vai fazer? Eu vou vincar, tá? Eu vou vincar bem. Tá vendo que formou um quadradinho? Aqui você pode cortar. Nesse quadradinho você pode cortar. Vou fazer isso para os 4 lados, tá, gente? Nos 4 lados. Se você quiser marcar primeiro, depois cortar, bom, tanto faz, tá? Cortei os 4 lados. E agora sim, eu vou passar a cola aqui nas laterais, passar aqui e colar, tá? Eu vou fazer isso e já eu volto. Uma coisa aqui, gente, nessa parte aqui vocês têm que cortar, deixar o vãozinho do suporte, do que a gente vai pendurar na parede, tá? Porque senão, você não vai conseguir pendurar, tá? E aí, eu tô colando aqui. Eu fiz dessa forma e faço dessa forma também. Essa parte não tem segredo. Chegou a hora, gente, da gente usar a nossa fita gomada. A minha tá personalizada, tá, gente? E onde eu comprei a fita gomada, eu ganhei de presente, de cortesia, essa esponjinha que a gente vai usar. Mas, se você não ganhar, tá, gente? Se você comprar e não ganhar... Você pode usar aquelas esponjinhas de passar maquiagem, tá? Pra facilitar. Ou algodão também, tá? E aí, o que eu vou fazer? A gente vai usar também um borrifador. Eu já cortei os 4 pedacinhos que eu vou usar. E como que a gente usa fita gomada? Gente, muito cuidado nessa hora. Deixa o bordadinho um pouquinho pra frente, né? A gente vai esguichar a água aqui, espalhar a água por toda a fita gomada e colocar ela assim. Se você tá usando fita adesiva, não vai precisar de nada disso, né? É só vir cortar e colar, tá certo? Eu vou fazer isso aqui em uma delas e depois vocês façam aí na de vocês, tá?
Só uma borrifadinha, pouquinha coisa, tá, gente? Ó, eu vou espalhando aqui, ó. Vou espalhando aqui a fita, a água na fita. E venho aqui e colo. E eu vou fazer isso pros 4 lados, tá? E aí eu volto aqui pra gente terminar. E agora sim a gente vai colocar o nosso bordado na moldura. Então, vamos lá. E foi assim que ficou o nosso porta-chaves. Gostaram? Agora me conta, você faria esse porta-chaves para presentear, para você ter aí na sua casa ou tá pensando em vender? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!